Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz de Cama no Deserto. Hoje é o dia 19 de maio, está sendo aqui gravado, esse conteúdo da lição da classe dos jovens, e ao observar o canal, o YouTube, notei que mais um inscrito no canal, somando agora o número de 143 inscritos no canal. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de você, meu amado e querido irmão, irmã, ouvinte da Palavra de Deus, que aí tem tomado essa iniciativa. E você que tem chegado aqui pela primeira vez, agora nesse momento, você também, a exemplo deste que se inscreveu, você venha fazer isso, estar participando desse contingente, estar conosco aqui a cada programação, refletindo na palavra de Deus. Estamos aqui no quadro Jovens Sus Fortes, tema central é combatendo ideologias e ensino que se opõem à palavra de Deus, né? E a lição em que estaremos aqui conhecendo o conteúdo, lição 10, a falácia da teoria do teísmo. É importante aqui relembrar, de vez em quando eu faço isso, de que o canal A Voz de Clama no Deserto, diante dos seus quadros, temos aqui 2 quadros, Escola Dominical, Estudando Junto, que trata do conteúdo dos adultos, que foi sempre postado na segunda-feira, e Jovem Sus Forte, que é o quadro, que é o conteúdo da lição dominical, que é tratado em sala de aula no próximo domingo, cada domingo próximo, na classe dos jovens. E que é liberado ali pelo YouTube toda terça-feira a lição referente ao domingo próximo. Essa que nós estamos gravando aqui, ela será postada provavelmente no dia 1º de junho, 1º de junho, porque ela vai estar sendo tratada na sala de aula no dia 7 de junho, tá bom? Então, e o propósito desse quadro aqui, desses 2 quadros da Escola Dominical, é justamente proporcionar para você que não tem a revista, ou que não pode estar presente em sala de aula, ou você que não conhece ainda como funciona a Escola Dominical dentro da Igreja Evangélica, é uma oportunidade que eu estou dando para você aqui, que o canal A Voz de Clama no Deserto estará proporcionando para você, tá bom? Essa condição. É um conteúdo na íntegra, desde ali do tema, textuário, aqui no caso do jovem é tema principal, texto principal, e por aí vai, segue-se até a conclusão. Então, é na íntegra aqui, porque o principal objetivo é esse, conhecer o conteúdo, ainda que durante ele, seja feito aqui algum comentário. Tá bom? Tudo isso, é por certo na dependência exclusiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque o próprio Senhor Jesus tem deixado escrito para nós, nos dado essa afirmação de que sem Ele nada poderíamos fazer. Então somos totalmente dependentes do Senhor nesse aspecto e durante esse período aqui. Estaremos agora fazendo oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. E aqui, enquanto estamos carentes da Tua bênção, durante esse momento que aqui estaremos, ó Pai, passando, por esta lição e conhecendo aí todo o conteúdo dela. Faz isso, Senhor, nos abençoa cada jovem, a cada adolescente e a todos nós que estaremos junto com eles aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que oramos, te damos graça por tudo. Amém.
Texto principal é a falácia da teoria do teísmo, lição 10, né? Texto principal: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Resumo da lição: o Deus da Bíblia é pessoal, amoroso, presente e atuante, em total contraste com a ideia de um Deus distante propagado pelo deísmo. Essa visão também, caro jovem, já era pertinente, né, de forma majoritária, às crenças do Antigo Testamento, do Antigo Oriente, das nações gentílicas. Eles tinham o seu Deus, cada uma dentro da sua crença, né? Só que esse Deus estava distante. Era um Deus que jamais tinha qualquer contato, né, com o seu servo, o seu adorador, né? E o deísmo, ele trata disso. Ele coloca Deus bem distante de nós. Sabemos que Deus, ele é santo, santo e santo. Porém, a Bíblia nos revela que ainda que, né, está longe de nós, né, nos aproximarmos de Deus, dado o fato da sua santidade, o Senhor nos proporcionou uma comunhão com o Senhor, através do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia revela um Deus que é presente e que agora, através da nova aliança e pelo sangue precioso do Senhor Jesus que foi derramado no Calvário, nós somos agora participantes da sua presença em nós. Somos templo do Espírito Santo. Texto bíblico, Mateus 6, 25 e 34 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Observe que o termo que ele usa aqui, o Senhor Jesus, neste Sermão do Monte, é um termo de afinidade, de estreitamento. Ele diz e usa o termo Pai. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. O que é que vai ser acrescentado? A questão do alimento, da veste, né? O que havemos de comer, o que havemos de beber e o que havemos de nos vestir. Isso é o que o Senhor vai estar dentro de todas essas coisas que o Senhor acrescentaria. E ele diz então: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. A introdução: hoje estudaremos a teoria do deísmo. Lição passada estudamos a teoria do ateísmo, né? Aqui do ateu, né? Daquele que não crê em Deus. Esses já creem em Deus, esses daqui, porém o colocam como algo distante e que a sua razão é que vai trazer, né, e proporcionar o alcance dos seus objetivos. Hoje estudaremos a teoria do deísmo, a qual sustenta que, embora Deus exista, ele não intervém no universo após criá-lo, deixando
autogerir-se como uma máquina perfeita. Por isso que nós vemos aí a imagem da foto do tema, né? Aquelas catracas, ou seja, toda aquela figura ela transmite essa ideia do deísmo. Observe a cadeira vazia, né? Ou seja, Deus distante e que não intervém. É como se ele criasse o mundo, a exemplo de um relojoeiro, né? Que ali cria ali o relógio, né? E dá corda nele, né? E deixa ele a mercê deste recurso, né? Assim são os deístas, por achar que Deus está distante e não intervém no universo, tudo depende exclusivamente dele. Esse conceito, constatando com Deus pessoal da Bíblia, passou a circular, especialmente durante o período da história conhecido como Iluminismo. Nesta lição, século VII, tá? Nesta lição, examinamos por que a visão de um Deus distante é inconsistente com as Escrituras, quais são suas implicações para a fé cristã. Isso aí já é, com certeza, apologeticamente falando, né, dissolvido, né, destruído. Essa questão, quando já na abertura das Escrituras, no seu capítulo 3, quando diz que Deus ele vinha a toda tarde, a viração do dia, para falar com Adão e com Eva. Origem do deísmo. Deus relojoeiro. O conceito do Deus relojoeiro nasceu no contexto do iluminismo, quando os pensadores passaram a privilegiar a razão acima da revelação. Para muitos desses filósofos, Deus foi necessário como explicação para a origem do universo. Mas depois da criação, ele não mais interveio. Essa visão, embora admita a existência de Deus, o reduz a uma figura impessoal, que apenas deu início à máquina cósmica e depois se afastou. Isso, amados, só se pode se tornar uma vítima destas algemas, que é a questão da do termo deísmo, né? Esse conceito filosófico no que diz respeito ao deísmo, aqueles que não têm a Bíblia em suas mãos e não crê nela, né? Como que Deus tenha nos concedido. Porque dentro da Bíblia nós vemos tudo isso, né, ser desvanecido, né, ser tido como falácia, por isso é a falácia do deísmo, né? Porque a Bíblia mostra um Deus que se preocupa, e eu queria até aqui já neste primeiro ponto deixar escrito aqui algo que eu escutei numa lição aqui sobre livros históricos, em que estou fazendo agora o curso da teologia básica, né? Básico teológico, teologia, o básico em teologia, né? Estou aqui na matéria, na grade do história, livros históricos, né? Que é Josué ali até 2 Crônica, né? Josué, 1 Samuel 2, 1 Reis 2, 1 Crônica e 2, são livros históricos. E dentro desse estudo, né, o nosso professor ali fez um comentário que eu achei interessante e eu guardei aqui e eu quero passar diante dessa lição. Para você, caro jovem, para todos nós que estamos aqui diante dessa lição e desse conteúdo. Por quê? Porque aquele que tem a Bíblia em sua mão mostra realmente, né, este Deus, revela este Deus, que é um Deus que ele não é um Deus distante, mas um Deus que é poderoso, que é soberano, mas que se aproxima e que busca uma comunhão conosco. E ali ele trouxe uma referência, né, ao significado dos livros, dentro do Pentateuco. Aí, antes dele entrar no livro histórico, ele disse que Gênesis fala do Deus soberano, e criou Deus, o céu e a terra, e por aí vai se tratando de Deus nesse aspecto de soberania. Êxodo mostra o Deus poderoso, quando trata ali dos atos poderosos, potentosos de Deus, quando dá a libertação do povo do Egito, e por aí se segue. Levítico já trata e apresenta Deus como um Deus santo, né? Número já apresenta Deus como um Deus severo, porém também um Deus benevolente, um Deus que guerreia por cada um de nós, quando nós estamos no centro da sua vontade. Como estando fora, ele guerreia contra nós, né?
Nós temos e levantamos aí, colocamos Deus como nosso inimigo. Tem tema no canal, não vou precisar mais ou menos aonde, né? Mas precisamente, provavelmente com a sua maior proporção, né? No quadro Momento de Reflexão. Aí você teria que ir ali na playlist, e ali você vai encontrar os quadros no canal e os vídeos que tem dentro daquele cada quadro, né? Por conta do número de vídeos, pela misericórdia de Deus, já alcançamos mais de 1.300 vídeos. É claro que eu não vou poder precisar onde se encontra, mas tem um tema que fala sobre essa questão, né, de um Deus que nós temos, né, ou colocamos Deus como nosso inimigo. E não lembro nem mesmo o tema, mas tem conteúdo no canal. Porém, um Deus benevolente, um Deus que sempre apresentava, né, uma mão de misericórdia e de oportunidade. E por último, Deuteronômio, que apresenta um Deus fiel, um Deus de aliança. E a aliança fala de estreitamento, a aliança fala de comunhão com o Senhor. Então Deus, ele não criou e abandonou, não, ele sustenta. A metáfora do relojoeiro sugere o universo autossuficiente, regido por leis naturais fixas e imutáveis, que dispensaria qualquer interferência do Criador. Assim, Deus seria como um artesão que constrói um relógio da corda e simplesmente observa o funcionamento à distância. Isso torna a relação entre o Criador e a criação fria e mecânica. A Bíblia revela justamente o contrário, né? Porque quando Deus colocou o homem, né? Porque eles creram desde o que Deus criou o mundo. Então vamos lá. Deus criou o mundo e colocou o homem no jardim que ele criou, jardim que ele criou, chamado Jardim do Éden, e ali fez uma aliança com Adão, né? E quando ele fez a aliança, dizendo que de todas as árvores do jardim ele poderia comer, somente da árvore que estaria no meio, que ele não poderia comer, que é a árvore do bem e do mal, ali Deus estava estabelecendo já um relacionamento fiado e fundamentado no livre-arbítrio de querermos, né? E nos entregarmos a este relacionamento. É o que o texto bíblico que nós lemos nos convida. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, logo, aí está o vínculo que Deus quer conosco. Ele quer e deseja ter um vínculo conosco. Fato este em clímax, que foi quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, como diz a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia, justamente para proporcionar para mim e para você essa condição. Por isso, é uma decisão pessoal frente a este livre-arbítrio. Deus não criou robôs para fazer tudo o que ele queria, porque ele poderia. Mas ainda que ele agora, pela nova aliança, ele nos concede o seu Espírito Santo e que opere em nós o que ele efetuar, ainda assim, nós desejamos abrir mão, né, da nossa vontade, deixar a nossa vontade à mercê do agir de Deus através da nossa vida, mediante a iluminação do Espírito Santo com respeito à sua vontade, né, revelada na sua palavra, como também na nossa vida diária, em tudo que nós vemos a fazer, até dentro dos dons naturais que nós podemos ter, frente ao profissionalismo, frente a todo aspecto da nossa vida diária, ainda assim somos totalmente dependentes do Espírito Santo do Senhor. Amém? Fato este que o Senhor Jesus ratificou isso, que eu já fiz menção aqui, que é: sem mim nada podereis fazer. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Prosseguindo, a Bíblia revela um Deus que anda com o ser humano e que se compadece, intervém e redime. Vamos ver então aí o Salmo 103, que é 2 versículos. Salmo 103, versículo 13 e 14. 103, 13 e versículo 14. Vamos então ver esses dois versículos. Como um pai, olha aí, se compadece de seus filhos, como lemos no texto bíblico, chamei a atenção para isso, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Fala de uma decisão própria, pessoal, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó.
Se eu não tinha equivocado, nós já estamos aqui no Salmo 104. No Salmo. Vamos aqui para o Salmo. Se eu não tiver equivocado, acho que é 145. Ó, bondade, grandeza e providência de Deus. Aqui no versículo 3 ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Aí ele diz: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará os teus atos poderosos, na magnificência gloriosa da tua majestade, e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos, tremendo, e eu contarei a tua grandeza. Publicaram a memória da tua grande bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Aí no versículo 14 ele diz: o Senhor sustém a todos os que estão a cair e levanta a todos que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, tu lhes dá o seu mantimento aí, a seu tempo, como nós lemos no texto bíblico, né? Que Jesus estava se referindo aí a não se preocupar, porque sim buscar reconhecer essa soberania, domínio e esse cuidado de Deus para com a nossa vida. Ele diz: abres a mão e satisfaz o desejo de todos os viventes. Amém? Então vamos aqui voltar para o texto e vamos prosseguir. Negação dos milagres. Para o deísta, milagres são incompatíveis com a razão e com as leis naturais. Aí, aqui eu tenho, amado e querido jovem, e você que está aqui conosco, de concordar nesse aspecto. Milagres são incompatíveis com a razão e com a lei natural. Porque o milagre realmente está fora dessa esfera. A razão não pode jamais dar sentido ou explicar o milagre, por que ele aconteceu e como ele aconteceu e como ele poderá acontecer. Não, a razão não está dentro desse campo. A razão, a fé, quando falamos de fé, ela não despreza a razão. Porém, quando se trata de milagre, né, a razão ela se torna pequena, né, infrutífera em querer explicar o milagre. O milagre não se explica. O milagre de Deus se glorifica. Segundo essa visão, Deus criou um mundo perfeitamente ordenado e qualquer intervenção sobrenatural violaria essa ordem. Assim, milagres de profecia até a encarnação de Cristo são rejeitados, sendo considerados por essa teoria como irracionais ou mitológicos. A razão, a única forma em que nega essa questão do deísmo, o que está fora dessa questão categórica que ele trata aqui da incompatibilidade da razão, é o fato que a razão, ela reconhece o milagre, reconhece a possibilidade do agir sobrenatural de Deus por ter fé em Deus, por crer que Deus tudo pode. Isso a razão, ela tem essa idoneidade de sustentar essa expectativa. Mas isso dado o fato da fé estar ali simultaneamente, né, comungando com a razão. Assim, milagres, profecias e até a encarnação de Cristo são rejeitados, sendo considerados por essa teoria como irracionais ou mitológicos. Origem do deísmo, ou não, estamos continuando, né? Esse ceticismo impede o reconhecimento da ação de Deus na história, reduzindo os eventos bíblicos a meras metáforas morais. Essa teoria busca esvaziar o poder do evangelho e tornar a experiência cristã uma prática de bons costumes, mas sem a dimensão espiritual vivificante. Aqui está e reside o perigo. Que até mesmo podemos estar vivendo um deísmo ainda que não confessamos sermos deístas. Ou participantes desta filosofia. Mas nós podemos agir tal, quando nós prendemos somente as obras, né, aos bons costumes, e assim achamos que só isso aí é o suficiente, né, e que Deus se agrada de nós somente com isso. Mas, e não buscamos, não vemos a importância de buscarmos a Deus e nos enchermos da sua presença em nossas vidas. No entanto, o milagre não são exceções arbitrárias, mas expressões do cuidado e do propósito de Deus que criou a lei da natureza. Jesus curou enfermos, acalmou tempestades e suscitou mortos, demonstrando que o reino de Deus invade a ordem natural para restaurar o que foi corrompido
pelo pecado. Deus, portanto, intervém por amor, não por capricho. Glória a Deus. Terceiro subponto, enfoque na moral natural. Os deístas argumentavam que uma vez que Deus criou a razão humana, ela seria suficiente para que o homem conhecesse o bem e o mal. Amém. Porém, ela foi afetada, né? Ela foi afetada, a razão, e ela foi corrompida. Então, a razão, ela leva até mesmo a apoiarmos até mesmo o mal, né? Aquilo que é vergonhoso, em detrimento do bem, em detrimento à vontade específica de Deus frente aos seus princípios morais e espirituais. Dessa forma, rejeitavam a necessidade de uma revelação específica ou da direção contínua de Deus. A moral seria, portanto, universal, natural e acessível a todos sem a Bíblia. Porém, essa perspectiva minimiza o problema do pecado e a insuficiência da razão humana após a queda. Como foi comentado a sua corrupção a partir daí, né? Todo o corpo humano sofreu essa consequência, né? Nós vemos aí, como Paulo diz, né, que o corpo ele se corrompe a cada dia e o nosso interior ele se renova por conta do pecado, começando pelo corpo, e com certeza todas as esferas do sentido nosso foram afetadas pela entrada do pecado no mundo. A Escritura ensina que, embora o ser humano tenha consciência moral, está corrompido pelo pecado e, por isso, só não busca a Deus. A razão sem a luz da revelação divina é falha e tendenciosa. Além disso, a moral revelada por Deus na Escritura não é apenas um código de conduta, mas a expressão de sua santidade e amor. Deixa eu só ver aqui. Som. Então vamos ler novamente. A razão sem a luz da revelação divina é falha e tendenciosa. Por conta que comentamos a questão do bem e do mal. Além disso, a moral revelada por Deus na Escritura não é apenas um código de conduta, mas expressão de sua santidade e amor. Os mandamentos, as promessas e o juízo revelam não só o que Deus quer, mas quem Ele é. Por isso, sem a palavra e o Espírito, o homem não pode viver de forma que agrade a Deus. Segundo ponto, visão bíblica de Deus. Então, nós falamos da visão bíblica do deísmo, a filosófica do deísmo, e agora vamos tratar à luz da Bíblia. Providência contínua. A Bíblia ensina que Deus não apenas criou o mundo, mas o sustenta em cada detalhe. Todas as coisas subsistem por meio de Cristo. Nada que foi feito se fez a não ser pelo próprio Senhor. Essa doutrina é chamada de providência, o governo contínuo de Deus sobre toda a criação, dirigindo-a para o cumprimento de seus propósitos. Temos vários quadros, várias mensagens, falando sobre a providência de Deus, dentro do quadro texto e contexto, se eu não estiver equivocado, tá bom? Essa doutrina é chamada de providência, o governo contínuo de Deus, sobre toda a criação, dirigindo-a para o cumprimento dos seus propósitos. Diferente do deísmo, que vê Deus como alguém ausente, a providência bíblica mostra um Deus presente, que guia os eventos da história, cuida da necessidade do ser humano e age até nas situações mais comuns. Ele é quem dá o fôlego de vida, quem alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Saber que Deus está no controle e acompanha cada detalhe da existência humana traz a paz em meio às advertências. É o que nós vemos, né, pela declaração do salmista. Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu me sondas, me conhece. Vê tudo o que está em mim, né? Conhece o meu assentar e meu levantar. E antes que eu diga alguma palavra, né, tu já conhece. Então o salmista já tinha essa convicção de um Deus que não só tem um controle, mas que acompanha, né? Está presente em todo a nossa
nosso dia cotidiano, nosso cotidiano diário. Fato isso que esse salmista ele está tratando ali justamente da onisciência de Deus, na onipresença de Deus, também diante do Salmo 139. Saber que Deus está no controle. Nada acontece por acaso, pois tudo está debaixo da soberania de um Deus sábio, justo e amoroso. O Deus que age. Falamos do Deus que sustenta, agora o Deus que age. A história bíblica é marcada pela ação direta de Deus no mundo. Nós vemos isso já a partir, né, do início de Gênesis, né? Em diante nós vemos sempre Deus agindo, né, na história. No Antigo Testamento, Deus escolheu Abraão, libertou Israel do Egito, falou por meio dos profetas e agiu poderosamente a favor do seu povo. No Novo Testamento, Deus se fez carne em Jesus Cristo e realizou milagres que testificam do seu amor e autoridade. Jesus não apenas ensinou, mas curou, libertou e ressuscitou mortos. Ele ouviu orações e respondeu com poder. João 14, 13, 14 confirma que Jesus continua respondendo orações, mostrando que a intervenção divina não cessou nos tempos bíblicos. Deus ainda age na história, porque é vivo e presente, está aí com você, como está comigo aqui. Além do milagre, Deus age nos corações. Ele transforma vidas, orienta nas tomadas de decisões, concede sabedoria e consola os aflitos. A oração não é apenas um ritual, mas um canal de comunhão com Deus, que fala e responde. Isso mostra que o relacionamento com Deus é real, dinâmico e transformador. O deísmo, ao negar essa ação contínua, tenta esvaziar o cristianismo de sua força vital. Mas a fé cristã proclama que o mesmo Deus que abriu o mar ainda abre caminhos. O Deus que agiu ontem, age hoje e agirá também amanhã e também todo sempre. Revelação especial. A revelação de Deus não se limita à criação, revelação geral, mas se manifesta de maneira pessoal e específica por meio das Escrituras, que é a revelação especial, e principalmente em Jesus Cristo. Nele Deus se dá a conhecer plenamente como Pai, Salvador e Senhor. O deísmo rejeita essa revelação especial, mas o cristianismo a considera essencial para a fé, a vida cristã, e por meio dela que conhecemos o caminho da salvação, a vontade de Deus e a esperança eterna. Quando nós lemos aqui o Salmo 19, o salmista ele trata já aqui das duas primeiras revelações de Deus, né? A primeira que ele trata aqui é a revelação natural, quando ele diz: o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não fala nem palavras, não há fala nem palavras. Não se lhe ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda ao sol. Aí ele segue falando, né? Depois ele diz aqui, ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então ele está falando aqui já da revelação natural e da revelação especial. E quando nós vamos ler aqui em Hebreus capítulo 1, já vemos aqui no versículo 1 e 2, né, a questão da revelação do Senhor Jesus. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez todo o mundo e por quem também, né, fez, providenciou a nossa salvação, né, objetivando justamente a nossa aproximação e comunhão com o Senhor. Caminhando por final, não, ainda não, dando continuidade, negar a revelação espiritual é negar o próprio Evangelho. Um Deus que não fala, que não se mostra, que não se relaciona, não pode ser conhecido nem amado. A fé cristã é resposta à palavra viva de Deus, que se comunica conosco de forma pessoal e transformadora.
O Deus da Bíblia não é mudo, nem distante. Ele fala, se aproxima e convida. A revelação de Deus em Cristo é a maior prova de que ele quer ser conhecido, amado e seguido. Caminhando para o final, terceiro ponto, implicações para a fé. Falta de esperança. A questão de sermos admiradores ou possíveis vítimas das algemas da filosofia do deísmo. Que implicação ela tem na fé quando cremos sobre os aspectos da crença deísta? Primeiro, falta de esperança. Se não há intervenção divina, conforme defende essa teoria, a oração perde o sentido. Não há consolo verdadeiro na adversidade, porque não se pode esperar ajuda sobrenatural. Ou seja, a Bíblia nos mostra, né, que há situações que não só nós teremos a condição de resolvermos, sermos beneficiados por esta condição que se mostra ao nosso alcance, ou ao alcance de terceiro, mas também a Bíblia mostra que há situações que já a nossa condição, ela não só se mostra limitada, como também, né, inexpressível, inoperante. Um exemplo clássico dessa verdade é quando da tempestade juntamente no barco onde o Senhor Jesus se encontrava. Usar os primeiros meios que estavam ao alcance dele e que em determinadas ocasiões realmente alcançaram resultados, que foi entrar água no barco e tirar com a caneca, como fizeram ali, ou com algum utensílio que estavam fazendo. Porém, a tempestade mostra que há situações, aqui até dentro do campo em que está o nosso conhecimento, está ao nosso alcance, em caso de em determinado nível, alcançar um resultado, porém, a tempestade mostra que também, ainda assim, haverá momentos que já não há mais situação. Somente uma intervenção divina é que pode mudar este quadro. Foi o que os discípulos fizeram. Chegando a esta compreensão de que não estava dando resultado algum, era como enxugar gelo, a Bíblia diz que eles chegaram até Jesus, que estava dormindo na popa do barco ali, e acordou o Senhor Jesus, dizendo: não te dá que pereçamos. Jesus passou por eles, foi até a frente do barco, abriu seus braços e repreendeu o vento, e também repreendeu o mar, e ali o Senhor trouxe plena bonança. Isso revela aí, então, que jamais estaríamos enfadados, né? A falta de esperança já não existiria mais, porque se vai chegar situações que nós vamos compreender, exemplo do discípulo, que já não chegamos ao limite, já não há mais solução, quando estamos dentro do aspecto da crença filosófica do deísmo. Porém, se estamos dentro da crença criacionista, da existência de um Deus que não só criou, mas que sustenta e que intervém em meio à sua criação, por certo, a nossa esperança, ela jamais vai se desvanecer em nosso sentimento e jamais nos levará não só ao desânimo, e muito menos ao desespero. O ser humano se torna prisioneiro do acaso ou de suas próprias forças, e a vida se torna fria, mecânica e solitária. A ausência de um Deus atuante gera ansiedade, pois a alma humana anseia por cuidado e direção. Sem um Deus pessoal, a dor não tem propósito, as promessas não têm solução eterna e a morte é um fim sem esperança. Essa é a pior implicação aí dentro da falta de esperança com respeito à vida pós-morte, né? A fé bíblica, por outro lado, oferece esperança firme, onde Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por meio dela temos a confiança de que podemos chamar, chorar, suplicar, esperar no Deus que ouve e age. A fé cristã é um abrigo no tempo da tempestade, porque crê um Deus presente, que vê, que ouve, que responde e que consola. O deísmo tira essa esperança, o evangelho, porém, a reafirma com poder. Substituição por autoajuda. É a segunda característica das implicações, aqui alguma delas estamos tratando na lição, né, o professor aqui,
A aplicação com respeito para a fé a este caso do deísmo. Se tem um Deus ativo, o ser humano recorre a si mesmo. A fé dá lugar à filosofia de autoajuda, a busca por autossuficiência e a valorização exagerada na capacidade humana. Isso pode parecer libertador à primeira vista, mas resulta em esgotamento, frustração e confusão. A Bíblia não ensina que o homem deve ser sua própria esperança. Pelo contrário, diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne. O ser humano é ilimitado, falho e pecador. Precisamos de um Salvador, de um guia, de um Deus que nos sustente. A substituição de Deus por técnicas humanas torna a fé uma questão de desempenho, não de graça. Isso contradiz o Evangelho, que nos chama a descansar na obra redentora de Cristo e a viver pela fé, não pelas obras. É importante que a igreja combata essa tendência, reafirmando que a verdadeira transformação e segurança vem de um Deus pessoal e presente, não de manuais ou ajuda ou ideologias humanas. Isso aqui também reflete, está me fazendo lembrar aqui, do Salmo 127, daqueles que, descartando, né, Deus em sua vida, né, passam a viver à mercê dos seus próprios esforços, né, seus próprios esforços. E aqui Deus trata o salmista dessa inutilidade e convida a todos a colocar Deus como aquele que venha edificar a sua casa. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão das dores. Pois ele quem? Deus, supre aos seus amados enquanto dorme. E que eis que os filhos são herança da paz do Senhor, e o fruto do seu ventre, seu galadão. Então, o salmista deixa claro aqui, né, que aqueles que agem, né, não tendo ou não colocando Deus como aquele que edifica a casa, está a mercê aí de estar sobre as algemas, ou na prática, né, dessa crença deísta, de confiar somente em si próprio e crer somente que o alcance está em suas mãos, somente. É importante que a igreja combata essa tendência, afirmando a verdadeira informação e segurança. Exatamente. Nada de ideologia humana. Terceiro, convite à confiança. Implicações para a fé. A boa notícia do Evangelho é que Deus está próximo, quer se relacionar conosco. Ele nos convida a crer, a orar, a entregar nossas vidas e a caminhar com Ele todos os dias. É o que diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A fé cristã é uma resposta viva a esse chamado amoroso, sabendo que Deus apenas criou o mundo, mas caminha com seus filhos, concede paz, sabedoria, força e direção. Quem crê, experimenta. Por isso que o salmista convida, mais uma vez, provai e vede que o Senhor é bom. Quem se entrega, reconhece. Quem se aproxima, é acolhido. Essa é a promessa viva que encontramos em sua palavra. E quero terminar aqui, indo aqui para a conclusão, fazendo menção também de Provérbios capítulo 3, versículo 5. Né? Não se apoie, né, na sua própria sabedoria. Confia no Senhor e não se estribe na sua própria sabedoria. Versículo 6, reconhece em todos os teus caminhos. E reconhece em teus caminhos e ele endireitará todas as tuas veredas. A igreja deve reclamar esse convite com ousadia. Deus não é uma ideia, ele é uma pessoa. Ele age, salva, transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa confiança é o alicerce da vida cristã. Por isso, devemos rejeitar qualquer visão que retrate Deus como ausente. Nossa fé se firma no Deus que está conosco, que habita em nós e que age em nosso favor em todas as coisas. Concluindo, a teoria do deísmo tenta separar Deus da criação, negando sua intervenção contínua. Mas a Bíblia revela um Deus pessoal, presente e amoroso, que se envolve conosco. A fé cristã não é fé em uma força impessoal,
mas no Pai, que vê, ouve e age. Portanto, devemos manter a vigilância contra ideias que enfraquecem essa verdade e firmar nossa vida na palavra de Deus, vivendo em oração, confiança e obediência. Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer pelo tempo que até aqui passamos, Senhor, meditando, conhecendo o conteúdo e ao mesmo tempo tendo aqui, durante esse percurso, algumas revelações, algumas reflexões. Nos ajuda a crescer, Pai, na graça, também no conhecimento, e guarda-nos deste mal, de todo tipo de falácia, de todo tipo de filosofia e de ideologia que descartam, ó Pai, e que desacreditam não só na tua existência, ou creem na tua existência, porém colocam o Senhor distante de nós. Tem misericórdia de nós, não deixa jamais, Senhor, por menor que seja, estamos caminhando ou sendo algemado por essas algemas enganosas de tantos ventos de doutrina, de tantos ismos, ó Pai. Faz isso, é o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos.